Olá pessoal, mais um Upcast aqui para você. Estou aqui com o pastor André Silveira, o brabo. Gente, olha aqui. Que isso? Você acredita que isso está escondido aqui? Deixa ele assim. Ah, o mistério de Cristo, para você entender mais tabernáculos. Já valeu aqui o spoiler, viu? Eu quero te dizer, gente, nós estamos entrando na nossa última etapa. Se prepara, aperta o cinto, só pode assistir esse vídeo se tiver com um sorriso aí na cara, porque o mandamento é alegrai-vos. Então vamos continuar aqui em alegria, porque nós vamos aqui profetizar toda a alegria que você vai colher como uma grande colheita com a presença de Jesus em 2025. Então, esse é teu ano. André, começa aí pra gente, nossa última etapa. Estamos falando da última partezinha da festa de tabernáculos. A gente chama também essa última etapa como festa da colheita, Isso. Né? A colheita, a festa onde? Você já obedeceu, já choveu. Já choveu aí, irmão? Já, opa! E a colheita chegou. E agora você se alegrou, né? Então é disso que a gente está falando, gente. Só para te situar aqui, vai lá, é contigo, irmão. Então a Bíblia está dizendo que lá no Antigo Testamento, né, se Israel obedecesse e ouvisse a voz de Deus, Deus ia enviar o cereal, o vinho e o azeite. Isso aí. O que aconteceu? Eles obedeceram e Deus mandou o cereal, vinho, azeite, entraram na terra prometida. Colheram bem o negócio. Colheram muito bem, estavam vivendo tabernáculos maravilhosamente. Porém, num instante da história, eles desobedecem ao Senhor. Lembra? Havia uma condição. Se vocês obedecerem os meus mandamentos. Eles desobedeceram. E a gente vai ver, vamos ler aí, ó, Oséias 2:8 diz assim: ela não reconheceu que fui eu que lhe dei trigo, vinho e azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, farei cessar as suas festas, e farei as festas da lua nova, e os seus sábados e todas as suas solenidades. Gente, olha que tristeza. Eles não obedeceram, eles desobedeceram, foram lá e adoraram a Baal. E Deus está dizendo que foi Deus que multiplicou tudo isso para eles. Deus estava ali com eles. Imagina só você estar vivendo literalmente o tabernáculo de Deus. Você está colhendo coisas que você não plantou, você está recebendo milagres de Deus. E automaticamente você começa a adorar outro Deus. Automaticamente você começa a não obedecer mais o mandamento do Senhor. Isso aconteceu com Israel e automaticamente acontece o quê? Deus recolhe então o vinho e o trigo. O trigo e o azeite. E o azeite não. Esse é segredo. Não, daqui é bom. Mas você nunca viu isso aí nos dias de hoje, não, irmão? Deus encheu de prata e ouro e o cara vazou. O cara chega aqui... Na igreja não acontece isso, enche com a bênção, enche de prata e ouro. Aí acontece que vaza, sai fora. Vai lá adorar Baal. Desvia, né? Desvia. Cara, isso que aconteceu em Israel no passado é uma realidade que acontece... Até nos dias de hoje. Com muitos crentes nos dias de hoje. Sim, infelizmente. E a gente vê aqui, olha que interessante, né? Deus fala o quê? Que ele então vai recolher o trigo e o vinho. Ele não fala que recolhe azeite, a gente vai entrar nisso aqui daqui a pouco. Mas agora a próxima parte é o quê? Vamos lá, o trigo. O trigo fala do quê? Ele vai recolher o quê? Vamos lá, pastor, o trigo, me lembra aí. O trigo representa o pão. O pão, né? a palavra de Deus. A presença. Então, ele vai recolher a revelação da palavra. Ele recolhe. Sim. O vinho significa o quê? Alegria. Alegria, né? Então, ele está dizendo o quê, cara? Manifestação. Você desobedeceu meus estatutos. Intimidade. Você não quer mais relacionamento. Então, me desculpa, você não vai ter mais a revelação. Você não vai ter o pão diário. E você também não vai ter
a alegria E a intimidade. diária, a intimidade. Da presença. Aí fala o quê? Que ele vai tirar a lã e o linho, que deveriam cobrir a nudez. Ou seja, cara, nada que esteja oculto que não seja revelado. Ou seja, a pessoa que não está caminhando na luz com o Senhor, em algum momento, ela vai ser exposta para os homens, e mesmo que ela não é exposta aos homens, ela é exposta no mundo espiritual. Porque aqui, essa nudez aqui diz respeito a exatamente isso. O Senhor vai estar descobrindo a gente. Então, quando o Senhor descobre a gente, cara, a gente fica propício a cair em qualquer ataque, qualquer luta espiritual. É isso. Então, é isso que acontece na vida de um cristão, que às vezes recebe uma bênção, às vezes recebe cura e ele se desvia. Mas olha que interessante, os dons ficam, né? O azeite ele não tira. O azeite a gente falou disso, você estava falando disso no nosso outro vídeo, né? E falando, cara, às vezes a gente fica com a aparência de crente, porque o dom acompanha, a manifestação do Espírito acompanha, e a Bíblia diz que isso é irrevogável, né? E isso é muito interessante, que aqui ele fala, ele tira o trigo, ele tira o vinho, mas o azeite permanece, né? Como uma forma, né, de honrar a palavra dele. Mas o que vale uma vida, André, sem a alegria, sem a presença, sem a intimidade, sem a revelação? Desculpa, eu trocaria todos os meus dons por intimidade. Porque o dom, ele tem o propósito de levar pessoas, de abençoar a igreja e levar pessoas para Cristo, para a intimidade. Então eu trocaria todos os dons por permanecer na intimidade. Né? Isso é muito forte, você simplesmente não ter mais do que se alegrar. E aí não teria mais chuva, não teria mais colheita. Ou seja, é possível. Olha que perigo, é a festa mais difícil de todas, irmão. Porque se eu não obedecer, é possível perder tudo. É possível eu não viver tabernáculos, né? É uma festa condicional, é uma festa que eu tenho que realmente fazer parte, né? É uma festa onde depende de mim. Mas a história boa é que depois vem Oséias 20, o versículo 21 e 23 aí, Essa parte é muito incrível, porque na verdade essa é a maior colheita de todos os tempos. Ou seja, Oséias 22, 21 diz assim: naquele dia eu responderei... E esses responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. Sim. E eles responderão a Jezreel, ou seja, Jezreel é Deus semeia. É um dos filhos de Oséias. Então Deus semeia e semearei Israel para mim mesmo na terra. E terei compaixão de Lo-ruama. E para Lo-ami direi, você é meu povo, e ela responderá, tu és meu Deus. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus está mostrando para nós como Ele está proporcionando a maior colheita de vida de todos os tempos. Ele está dizendo o quê? Cara, eu escolhi Israel, escolhi lá as 12 tribos para serem meu povo. Eles desobedeceram. Eu tive que recolher o vinho, o trigo e o azeite, só que agora eu vou devolver. Como que eu vou devolver? Dividi Israel em dois, semeei eles nas nações. Então ele está dizendo o que aqui, ó? Jezreel, ele está citando aqui 3 filhos do profeta Oséias, Jezreel, Lo-ami e Lo-ruama. Então ele diz, o que a palavra está dizendo? Responderei a Jezreel, ou seja, responderei a Deus semeia. Então está dizendo que Deus semeou, porque Jezreel significa semeia. Então Deus semeou Israel, a casa de Israel, nas nações. Então a casa de Israel foi a semente de Deus para as nações da terra. Olha lá, semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-ruama. Por que ele está dizendo que eu vou ter compaixão de Lo-ruama? Porque Lo-ruama simboliza a casa de Israel que foi semeada. E ele está dizendo que Lo-ruama significa sem compaixão. Não amada. Não amada. Então ele está dizendo que aquela que eu semeei que não era amada, que foi dispersa nas nações, de mim, porque se não afastou de mim, porque não me obedeceu. É. Agora eu estou dizendo, eu vou ter compaixão de você. Amém. E ele continua. E para Lo-ami, que é a outra filha, Lo-ami significa não meu povo. Ou seja, quando ele semeia Israel, ele fala, vocês não são meu povo e vocês não vão ser mais amados. Ele está dizendo o que agora em Oséias 2? Vocês vão ser amada, e ele diz, e para Lo-ami, que não era meu povo, ou seja, para vocês que não eram meu povo, agora eu digo o quê? Vocês são meu povo. E ele responderá, tu és meu Deus.
Então aqui nós estamos vendo a maior colheita de todos os tempos. Deus pega Israel, divide em 2. 10 tribos ele semeia nas nações. E nos últimos dias ele começa a colher a maior colheita de todos os tempos. Aquele que não era mais povo, nós gentios, nos tornando povo de Deus. Muito bom. E tudo isso se cumpre na maior, vamos dizer, salvação de vidas. Né? E sabe o que eu acho isso poderoso, cara? Que eu acho que isso vale muito para os dias de hoje também. Né? No primeiro Osés está falando lá que o povo não obedeceu mais, não reconheceu que quem abençoava e mandava a chuva era o Senhor. Depois eles se arrependem, aí eles voltam, aqueles que já estavam fora da festa, fora de tabernáculos, fora da bênção, eles se arrependem e Deus volta para aquele povo arrependido. Isso pode ter sido outras etapas da nossa vida, de quem está nos ouvindo. Você pode ter passado um tempo fora, um tempo longe da presença. Você pode ter acontecido coisas na sua vida que você se entristece hoje. Mas o que eu quero te dizer é que se você voltar, eu quero te dizer uma coisa. O próprio Senhor fala, eu responderei aos céus e os céus vão responder à terra. Tudo que é nosso vem do alto, gente. Nada vem da terra. E o Senhor tem novamente compaixão e perdão para mim e para você. Para restaurar a gente novamente. A gente pode ser como Israel aqui, que foi quebrado e novamente restaurado, sabe? Que perdeu a aliança e o Senhor está refazendo a aliança. Você pode ser um novo convertido, que está começando e descobrindo que o Senhor tem uma promessa com a tua colheita. Ou você pode ser uma pessoa que já viveu uma colheita, já se afastou e está voltando e o Senhor vai renovar a tua vida, porque agora você você quebrou a aliança com o povo, mas você será novamente povo. Sim. Você se colocou num lugar não amado, mas você será novamente amado, né? Esse é o princípio que, enquanto a gente está ensaiando aqui na terra, o Senhor não vai parar de tentar e fazer, sabe? E eu amo essa passagem quando Jesus, né, André, ele fala lá em Mateus 13, né? É muito interessante que Jesus ele usou mais uma vez, lembra? A gente está falando o tempo inteiro. Qual linguagem para falar a palavra do joio e do trigo? Ele usa a linguagem de tabernáculo, ele usa a linguagem da colheita. E aqui ele fala, né, que os discípulos falam, como sempre, tinham, né, a delação premiada, a revelação premiada de Jesus. Depois que o povo foi embora, Jesus fala, e aí, fala pra gente, Jesus, não entendemos nada. O que é esse negócio de joio e trigo aí? E ele fala, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, e os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são os anjos. Ou seja, ele está falando que a colheita são pessoas. Ele está o tempo inteiro reforçando que tudo que foi profetizado e explicado em tabernáculos era uma sombra de uma grande colheita de vidas. Né? Ou seja, o tempo inteiro falando, tabernáculos é um estilo de vida. Tabernáculos é um estilo de igreja. Agora a gente está aprendendo, né? E a gente quer ser essa igreja tabernacular. E aqui ele está falando que o Filho do Homem, ele é aquele que semeou. E eu quero declarar que você é uma semente. Nossa casa é uma semente, nossa igreja é uma semente. E a gente vai ter uma grande colheita, galera. É o que o Senhor tem para nós, né ou não é? Então, a gente pode entender que existe uma colheita de vidas que vai acontecer, que é a maior colheita de todos os tempos. Amém. Mas a minha pergunta é, e os trabalhadores? Opa! Ele olhou, a colheita está pronta, né? Isso Jesus falou também. Mas poucos são os trabalhadores. Lucas 10 diz assim, ó. Ele lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E olha o que ele vai dizer agora. Vai, discípulos. Amém. Eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Irmão, eu quero profetizar 50 discípulos novos aí para você. Porque a verdade é essa, tipo, a colheita é muito grande. Mas para eu chegar na colheita, para eu chegar em tabernáculos, eu preciso ralar. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter um trabalho árduo para eu chegar até tabernáculo. E a Bíblia está dizendo que, cara, são poucos os que querem. São poucos os que querem avançar e fazer parte dessa colheita.
Então, qual que é a minha função? Qual que é a sua função? Reclamar? Não. Orar para que Deus envie trabalhadores. E esse é o nosso desejo. Muito bom. Deus nos envie trabalhadores, nos envie pessoas que vai se preocupar, Amém. não com o seu umbigo, não com sua salvação, não com se ela está profetizando ou não, mas que ela vai se preocupar com a grande colheita, com o grande tabernáculo de Deus. Amém. Então a gente começa a ver esse princípio de uma igreja saudável, de uma igreja madura, de uma igreja literalmente se preparando ali para se encontrar com Jesus, uma igreja que trabalha. Porque a igreja, olha que interessante, a igreja tabernacular não é uma igreja preguiçosa. Ela não é. Não é. Embora ela está colhendo coisas que ela nem precisa às vezes. Não foi nem ela que plantou. Ela não é uma igreja preguiçosa. É isso. Ela é uma igreja que trabalha. Ela é uma igreja que entende esse princípio. Por quê? Porque toda colheita, cara, precisa de pessoas que vão trabalhar profundo para colher. Cara, eu declaro um despertar sobre a nossa casa, sobre a igreja, não só sobre a Happy House, mas sobre todas as igrejas do Rio de Janeiro e do Brasil. Amém. Porque se esse desejo despertar no coração das pessoas, a gente vai poder ter uma igreja madura. Imagina eu colher minha colheita pessoal e tá colhendo vidas, mostrando, eu vou te ensinar, Felipe, colhe as vidas, cara, que é melhor do que isso que você tem para colher natural aqui na Terra. Mas o grande problema disso é o que tem muitos crentes que falam, não, pastor, mas isso é nos fins dos tempos. Pastor, mas isso ainda é só quando Jesus voltar. Olha o que Jesus vai falar agora em João 4:34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a nossa oração. Primeiro, essa é a nossa oração. A nossa vontade, a nossa comida, o nosso pão diário. Não é a bênção, não é os milagres, não. É fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa fome. Isso é que vai saciar a gente. Agora, olha o que Jesus vai falar para nós. Muito forte. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Né? Isso que muitos cristãos dizem, mas a colheita é só no fim do tempo, é quando Jesus voltar. Olha o que ele diga, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sim. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Muito bom. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, gente, quando a gente está falando dessa colheita, quando a gente está falando desse tabernáculo, é para os dias de hoje. Jesus está dizendo, não espere chegar ao fim para colher aquilo que você pode colher agora. Não espere para viver tabernáculos só lá com Ele quando Ele voltar, quando você já pode viver. O véu se rasgou. Foi para isso que o véu se rasgou, foi para isso que Ele veio a primeira vez na Terra. Ele veio para não ter mais um intermediador. Ele agora é o que reconecta a gente com Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos, cara, o campo está pronto. Nós precisamos literalmente anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E a nossa comida agora não é mais apenas uma comida coisas dessa terra, naturais. E sim fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E isso conecta muito com aquilo que Paulo fala. Paulo ele fala que o sucesso dele não é as coisas dessa terra, mas o sucesso dele é cumprir o chamado dele. E da onde Paulo tira isso? De João 4:34. Muito bom. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E deixa eu te falar uma coisa interessante aqui, dados, escondidos, segredos escondidos, a revelação da palavra escondida no meio da parábolazinha aqui de Jesus. Por que ele fala 4 meses, né? Olha que interessante, né? Ele fala, só daqui a 4 meses vocês vão colher? Não, colhe agora. Lembra que a gente falou que as festas, elas são ensaio? Olha o que ele está querendo dizer. Não é quando eu voltar. É agora que eu estou aqui, é agora que Ele está aqui conosco, é agora em 2025 você vai fazer a maior colheita da tua vida, você vai evangelizar a maior parte de pessoas. E quando a gente fala evangelizar, não se imagina com um papelzinho, não, irmãos, distribuindo na rua. Eu estou falando o poder de Deus fluindo sobrenaturalmente de você e alcançando pessoas e você influenciando e elas vindo para Cristo.
E esse é o evangelismo natural, sobrenatural que a gente crê. E ele fala sobre 4 meses, porque provavelmente Jesus estava aqui na Páscoa ou Pentecoste, lá em Jerusalém, e a gente sabia que entre as primeiras festas haviam 3 meses sombrios, né? Que são os 3 meses sem festa. Então, as primeiras festas aconteciam, a Páscoa acontecia no primeiro mês, 50 dias depois, Pentecoste. 3 meses depois não acontecia nada. Era os tempos sombrios. E aí no 4º mês, que aí aqui daria 7º, viria a festa de tabernáculos. É isso aí. Então ele fala assim, não espera tabernáculos. Não espera se cumprir. Para você começar a colher. Ou seja, não espera Jesus voltar para você começar a colher. Isso é poderoso, irmão. Colhe agora. Exatamente. Tá pronta, a colheita está pronta agora. Tem pessoas abertas para ouvir sobre Jesus que vai sair de você, cara. Então isso é tão poderoso que ele nos acorda e fala, não é para o futuro, é uma ordem presente. A gente vai colher hoje. Se a gente tiver o coração para isso, a gente vai colher hoje. E eu quero avançar um pouquinho aqui no nosso estudo, porque lá em João 7, cara, olha o que ele fala, irmão, e eu quero dizer que ele também te capacita. Olha o que ele fala em João 7. Ele fala assim, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, vamos lá. A grande palavra que Jesus liberou, a única registrada aqui no Novo Testamento, que ele declarou no dia da festa de tabernáculos. E ele fala, e no último dia, o grande dia da festa, João 7, 2. E depois 37 a 41. Ele fala assim, e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado e por ainda Jesus não ter sido glorificado. E depois começa uma grande batalha, quem é ele? É o profeta? Ele é Deus? Ele não é? Porque ele ainda não tinha cumprido na cruz a Páscoa aqui, né? Mas olha só, gente, na festa de tabernáculos, Jesus declara o que aconteceria. Ele fala, cara, você vai ser tão cheio, que do seu ventre rios de água viva fluirão. Ou seja, ele nos daria o poder sobrenatural e a liberação do Espírito de Deus e o próprio Jesus fluindo através de mim, que eu teria um evangelho sobrenatural, eu conseguiria pregar sobrenaturalmente e por isso eu vou colher. É o que flui de mim, cara. Não é o papelzinho que eu entrego, é o Espírito de Deus que flui de mim. E eu quero te dizer, se a gente voltar aqui um pouquinho, em Apocalipse 22, ele fala do mesmo rio, André. O mesmo rio que ele fala. E um anjo me mostrou, em Apocalipse 22, o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Cara, o que estava profetizado para acontecer em Apocalipse 22, no final de todas as coisas, ou seja, no final de todas as coisas, o que a gente vai ver no céu? Um rio, algo como um rio, eu creio que é o Espírito de Deus, que flui de Deus, do Pai e do Cordeiro, certo? Alcançando todos os que foram salvos. Amém. Todo mundo em intimidade profunda. E ele declara lá naquela festa, em João 7, que nós poderíamos viver isso em antecedência. Que na festa de tabernáculos, você esse ano, no ano de tabernáculo 2025, vai fluir um nível de poder de você, que nós vamos fazer uma colheita, cara. Vai fluir um nível de poder que a tua casa vai ser restaurada. Vai fluir um nível de poder que as pessoas do meu trabalho vão ser alcançadas. Não vai conseguir ficar em mim. Não vai, a colheita natural que eu vou colher vai só representar o que vai fluir de mim. E por isso a colheita já está pronta. E por isso a eternidade já começou aqui na Terra. Não é isso, irmão? Não, profundo isso. Cara, isso é muito Você leu Apocalipse 22, é isso? Li o 22, que na verdade ele vai representar o 7, do que ele declarou na festa, né? E João, que ele fala, né? João 7 fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Apocalipse 21, voltando um pouco, diz assim, ó. Então, João 7 diz, se quem tem sede, venha a mim e beba. No grande dia da festa tabernáculos, ele está dizendo isso. Eu vou beber para derramar. Beba para derramar, porque do seu interior vai fluir rio de água viva. Agora, Apocalipse 21 diz assim, ó. 21, verso 7. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cara, muito poderoso. E quem que tiver sede,
De graça lhe darei o quê? Fonte da água da vida. Muito Verso 7. Verso 6, esse, né? Verso 7 agora. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então aqui a gente está vendo que... Cara, muito bom. Cara, só Jesus tem água da vida. Então esse mesmo Jesus que está falando lá em Tabernáculos, que ele está liberando a água da vida para aquele que tem sede, esse mesmo Jesus em Apocalipse 21 é o tabernáculo de Deus entre nós. Amém. E ele está dizendo, quem tem sede vem aqui agora e beba. Livre eu vou acesso. Dar água da vida. Livre acesso para a eternidade. Uau, isso é incrível, incrível. Cara, incrível. E olha o que a Bíblia fala aqui, André, sobre, né? Porque a gente fala sobre a festa de tabernáculos é uma festa que não se cumpriu, que Apocalipse está dizendo no dia que isso acontecer, é o próprio tabernáculo que desce do céu, certo? Mas nós vivemos, né, ensaios, vislumbres, pequenas porções nesse ano de 2025. Nós vamos ver tabernáculos até que ele venha e se cumpra plenamente, né? Mas quando a gente pega, né, algumas passagens bíblicas, elas citam o que é tabernáculo, né? E, por exemplo, João 1,14, o que ele fala? E o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, ou tabernaculou, é a mesma raiz da palavra tabernáculo. Ou seja, o verbo, a palavra em ação, a palavra viva, Jesus, ele se fez carne, entrou num corpo e habitou e tabernaculou entre nós. Ou seja, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Lembra? A gente falou que o propósito dessa festa, a gente vivia na glória de Deus. Então eu sempre digo isso. Cara, Jesus, ele quer habitar conosco. Ele quer tabernacular conosco em 2025, Amém. Cara. Isso é muito bom. E ele fala aqui, olha, 2 Pedro. Pedro teve essa mesma visão e usou essa mesma linguagem. Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Ou seja, ele estava falando desse corpo físico, né? Despertar essas lembranças em vocês, certo que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, ele estava prevendo a morte dele. Ele estava prevendo. Só que sabe o que eu acho legal, cara? Por que Pedro chamou o corpo dele de tabernáculo, cara? O corpo dele era qualquer corpo. Ele era redimido pelo sangue. Jesus já habitava dentro dele. Ele já tabernaculava, ele já vivia tabernáculos, irmão. Ele vivia tabernáculos na terra. E ele cumpriu o propósito. E ele foi o grande apóstolo. E ele foi um cara que guiou a igreja. E ele se sacrificou para que escrever essa palavra para abençoar a nossa vida. Ele cumpriu o propósito de tabernacular na terra. Porque já era ele, o Pai, o Filho e o Espírito dentro dele. E ele falou, esse tabernáculo eu vou largar por um tempo. Mas vai vir o tabernáculo verdadeiro. Porque eu vivi só uma sombra do que seria tabernáculo nesse tabernáculo. Você vai viver tabernáculo nesse tabernáculo aí. Amém. Nós, como igreja, vamos viver tabernáculos nesse tabernáculo temporário. Mas significa, Jesus vai estar comigo. E mesmo com as dificuldades dessa terra, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E isso vai ser muito bom. Outra, 2 Coríntios 5, 1, 2. Pois sabemos que se na nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Lembra o que significa essa palavra quando a gente estudou sobre Upper House? Edifício, casa alta. Ou seja, você temporariamente está num tabernáculo terrestre, porque o meu corpo hoje é um lugar de encontro de Pai, Filho, Espírito Santo e eu. O seu é a mesma coisa, o teu é a mesma coisa. Mas ele fala, Paulo está dizendo, eu sei que esse tabernáculo tem tempo de vida, se Jesus não volta, mas tem um outro tabernáculo mais alto, edifício, uma casa alta para mim. Tem um tabernáculo eterno me esperando, cara. E isso é muito poderoso, né? Porque ele fala, cara, e por isso nesse tabernáculo aqui, nós gememos também, nós vamos ter dores, como você falou muito bem, né? A gente vai passar algumas dificuldades, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, do tabernáculo final, que é o cumprimento de todas as coisas, né? E por último, Hebreus 8, 1, 2, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não feitos por mão de homens. Ou seja, Jesus, ele tem no céu o verdadeiro tabernáculo que vai descer. Ou seja, Paulo e Pedro estavam dizendo, cara, por enquanto
eu tenho que me contentar com esse tabernáculo aqui. Mas eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que espiar, eu tenho que purificar. Para que aqui dentro tenha uma mesa de comunhão. Para que aí dentro tenha uma mesa de comunhão, para que dentro de você tenha uma mesa de comunhão. Mas vai ter um pouquinho de dor, vai ter tribulação, vai ter dias mais conflituosos, mas vai chegar um dia um tabernáculo do céu, uma habitação perfeita, que aí, irmão, é só paz, justiça e alegria. Aí acabou tudo, meu amigo. Acabou tudo. Eu vou focar um pouquinho agora aqui sobre o reino milenar. Né? E a gente sabe que em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim, ó: não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós sabemos que a festa de tabernáculos é a última festa que vai ser cumprida. Ela é a festa que é realizada no 7º mês. Milênio. Ou 7º mês. Lá no Antigo Testamento. Tô roubando aqui, vai. Lá no Antigo Testamento, no 7º mês. Ou seja, nós estamos vendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E nós sabemos que de Adão até Jesus são 4000 anos que se passaram. Então, 4000 anos. Qual que é o dia do Senhor? Todos nós sabemos que é o 7º dia. O 7º dia é o do Senhor, ou seja, coincide ser o sábado, mas é o 7º dia, é o dia do Senhor. Então, 4000 anos. Um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. De Adão até Jesus, 4000. De Jesus até os dias atuais, já se foram 2000 anos. 2024. 2000 alguma coisa. Nós estamos próximos a entrar nos 7º 1000 anos. Ou seja, nós estamos muito próximos de entrar no dia do Senhor, que é o que a Bíblia está dizendo, que o dia do Senhor virá. Que dia que é esse? É o dia que o tabernáculo de Deus vai vir. E quando o tabernáculo de Deus vai vir, é o dia que nós vamos viver essas festas literalmente. Ou seja, que aponta que seria o 7º dia, que representa o 7º milênio. Exatamente. E que na conta está batendo na porta. Na verdade, é o 7º dia que ele vai estabelecer o reino milenar dele na Terra. Então, ele vai vir aqui no 7º 1000 anos na Terra. Jesus volta e estabelece o seu reino milenar na Terra. Né? Que, na verdade, vai ser o 8º milênio. Quando ele volta, né? Porque o milênio é um à frente. Isso. Né? Que você estava explicando isso para mim. O milênio é um à frente, mas na verdade 7.000 anos, só que se a gente for contar por milênio, vai ser o 8º milênio. Isso. Então, quando Jesus volta e implantar o seu reino milenar na Terra, o seu reino de 1000 anos na Terra, é que vai acontecer isso. Nós sabemos que nós estamos prestes a isso acontecer. Nós não sabemos o dia, nem o horário, mas uma coisa nós sabemos. Ele diz isso. Não se enganem referente a uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então hoje nós estamos vendo que nós estamos fazendo esse ensaio geral para os dias atuais, mas nós automaticamente estamos a um passo de entrar na segunda volta de Jesus. E para mim é muito alegria, né? Porque todas as festas ele está dizendo que alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E a festa de tabernáculos, meu irmão, é a única festa que você pode falar, cara, bora colher. Vou colher que eu nem plantei, bora festejar. Vamos lá, trabalhador, vamos lá, vamos colher. Por quê? Porque é a festa que Jesus vai estar conosco. E nós não tem outro motivo de alegria a não saber que, cara, eu posso viver essa festa hoje. Andar nesse relacionamento íntimo com Jesus hoje. E é por isso que ele fala alegrem-se. Por quê? Porque, cara, se eu estou com Jesus, independente da situação que eu estou passando, eu posso saber que nele, a minha alegria está nele. Esse é o segredo de viver tabernáculos. A gente falou um pouco isso no podcast anterior, né, sobre ter alegria nos momentos difíceis, mas a gente está vendo que, cara, Jesus está prestes a voltar. Ele está prestes a estabelecer literalmente um reino de 1000 anos na Terra. E importante, né, André? Não sabemos quando, mas a Bíblia nos chama a viver um estilo de vida que estejamos prontos. Que se for amanhã, a gente vai participar. Né? Então, vivam para Jesus. Viva para Jesus o dia de tabernáculo hoje. Amém. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente deveria focar aqui e deixar para a igreja, sabe? Que igreja que vocês são? Nós somos a igreja tabernacular. A igreja que
que anseia, deseja que ama a Jesus, presença de Jesus. anda com Jesus, vive Jesus. Até porque, cara, se você for parar para pensar, a Bíblia inteira é sobre Jesus. O meu sucesso tem a ver com Jesus. Ele é a chave para todas as coisas. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Jesus é a solução. Ah, mas isso aqui é impossível. Mas Jesus tem um milagre. Toda a Bíblia remete para Ele. Então, a igreja tabernacular é aquela que quer andar com Ele. Eu não quero andar com a chave que Ele tem para me dar para resolver meu problema. Eu quero andar com Ele, com o dono da chave, né? A Bíblia fala que Ele é a escada que conectou o céu e a terra. Aquela mesma escada de Jacó. Depois Ele fala sobre essa escada para os discípulos. Ele é o que vai trazer a unidade entre o céu e a terra. E aí que a gente vê aquela igreja que Ele fala que nós somos uma igreja de reis e sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote era essa pessoa que participava do tabernáculo, da festa de tabernáculo, e ele entrava ali na presença. Então, por que nós somos a igreja de reis e sacerdotes? Porque nós queremos o tabernáculo, nós queremos a presença. E por que nós somos reis? Porque aqueles que andam com o Rei dos Reis, Ele lhe dá autoridade para reinar. É lá a nossa profecia de Zacarias, né? Se você obedecer, sumo sacerdote Josué, eu vou te dar direito a governar comigo. Isso é muito poderoso. E eu aprendi isso lá atrás, cara. Se nós somos um reino de sacerdotes, eu só vou ser rei se eu aprender a ser sacerdote. Se eu não for sacerdote, eu não sou rei, né? E, cara, eu quero dizer aqui, se você me der essa liberdade pra gente, última passagenzinha aqui pra gente poder encerrar e você dar suas considerações, eu quero te dizer uma coisa. Salmo 118 era um salmo onde, em todas as festas, ele era declarado e profetizado. E sabe, eu creio que esse salmo tem a ver de como Deus quer que a gente viva esse ano 2025. Amém. E eu quero ler uns versículozinhos dele, ver se esse não vai ser eu e você declarando no dia da adversidade. Ver se esse não vai ser eu e você carregando essa igreja junto para esse lugar de tabernáculos. Ele diz assim, Salmo 118:1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes hoje aqui digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando ampla liberdade. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que me pode fazer o homem? Cara, sabe o que eu quero te dizer nessa primeira etapa aqui? O Senhor está nos chamando e já serve a minha consideração final para a gente não se prolongar. O Senhor está te chamando para você vencer com Ele do seu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Vitória sozinho não é uma boa vitória. Vitória com você todo arruinado não é uma boa vitória. Vitória com você em pecado, destruído, não é uma boa vitória. A vitória que o Senhor tem para mim e para você é uma vitória com Ele, em você, andando com você. E eu quero profetizar isso na sua vida. Sabe o que eu aprendi? Aqui com Davi? Sabe como é que ele vencia as batalhas dele? Ele vencia as batalhas dele no pior dia da vida dele, dizendo assim, nada dessas vozes vão dizer o contrário. O Senhor, Ele me ama. O Senhor, Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Quando tudo falar contra mim, quando tudo estiver ruim ao meu redor, não importa. O Senhor, Ele me ama. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Eu vejo, André, que o que o Senhor quer nos levar hoje aqui, eu quero declarar isso para você, é que o que define o povo de Deus vencedor, de um povo de Deus que vai morrer no meio do caminho, é a sua fé não esmorecer no dia mau, irmão. Porque se você não esmorecer a tua fé, o Senhor vai cumprir a promessa dele do início ao fim do ano e você vai ter a maior colheita da sua vida. Olha o que ele diz lá no versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular e ele viu Jesus antes da hora, cara. Davi viveu tabernáculos antes da hora e isso vem do Senhor e é maravilhoso demais para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Está falando da expiação, cara, o dia do Senhor, para que a gente pudesse viver em alegria. Ele fala, alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia, salva-nos, Senhor, faze-nos prosperar e bendito é o que vem em nome do Senhor. Quero te dizer, preste atenção, Jesus está vindo. Levanta o teu raminho de palmeira aí,
Jesus está vindo, Ele está à porta e bate. Ele quer você. E eu declaro, 2025 vai ser o maior ano da tua vida, porque o Senhor vai andar com você. Amém. Seja abençoado no nome dEle, andando com Ele. Amém. Uau, incrível. Contigo, irmão. Incrível. Contigo. Gente, eu quero finalizar aqui só lembrando vocês o seguinte, a festa de tabernáculo, ela está disponível para a gente hoje. Amém. 2025 chegou, não vamos deixar para 2026. Vamos começar o ano já exercendo isso. Qual que é a primeira coisa? Ouça o som da trombeta te chamar. Amém. Ouça a palavra do Senhor, ouça aquilo que Deus está falando com você. Congregue, esteja conectado à igreja. Segundo, não apenas ouça para você mesmo, mas seja a trombeta de Deus, seja a voz de Deus. Então a primeira coisa que eu quero focar aqui é, vamos começar esse ano 2025 ouvindo a voz de Deus, ouvindo a trombeta de Deus e sendo a trombeta. Segunda coisa, diariamente, vamos estar nos purificando, nos santificando, Amém. nos limpando. Por quê? Porque a única maneira de eu ser uma igreja tabernacular, de eu ser uma igreja que vai andar com Cristo nessa terra, é se eu passo por esses dois princípios. Na verdade, tem que contar Páscoa, né? Mas esse é o beabá do cristão. Então, você que já é cristão, é isso aí. Se você não é cristão, assiste os outros vídeos, que vocês vão entender. Mas você já é cristão, então é isso aí. Ó. Primeiro, ouça, seja. Segundo, libere-se do seu pecado, viva expiação diariamente, se redima, purifique. E terceiro, Ele é o nosso ponto final, Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo. Prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Era o quê? Qual era o prêmio dele? Era o carro novo, a casa nova, um casamento feliz? Não. O prêmio dele era Jesus. Era a glória, era a presença de Deus. E esse é o nosso prêmio. Então nós estamos fazendo tudo isso por quê? Por que nós vamos começar esse ano negando a nós mesmos? Por que nós vamos começar esse ano sendo a voz de Deus, congregando, ouvindo a voz de Deus? Porque nós queremos começar esse ano caminhando com Jesus. Amém. Caminhando com Jesus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Então quero dizer, talvez você que está assistindo aí essa série, você está falando, mas pastor, eu tenho passado por dias difíceis, eu estou com depressão, sei lá, eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma doença, ou tenho algum parente, ou eu estou desempregado. Não importa a sua situação nesse momento. Uma coisa eu sei, que se você desejar caminhar com Jesus, Ele vai trazer cereal, vinho e azeite. Amém. E isso é tudo que você precisa para restaurar a sua alegria de volta e para que você possa ter paz. Eu acho que é isso. Muito bom, gente. A gente quer declarar um ano de tabernáculos sobre você, que 2025 venha transformar a sua caminhada com Jesus e aquilo que você vai se tornar em imagem e semelhança dele. Amém. Não é isso? Amém. Estamos muito animados. Contem os frutos. Não só curtam aqui, mas eu quero depois ouvir os testemunhos, né? Para quem participou. Escreva nos comentários aí o que vocês estão achando. Isso, compartilhem o vídeo. E lembra de escrever pra gente, cara, eu tenho vivido isso. A gente vai te cobrar que esse ano você vai ter uma colheita sobrenatural. Amém. E a gente vai querer saber tudo que você viveu. Eu tô aqui querendo te abençoar o tempo inteiro, mas vamos encerrar então por aqui. Amém. Deus te abençoe. Cara, brilhou. Você começou esse negócio aí, depois a gente cavou aqui. Estamos na visão das festas e a gente vai concluir esse ano. Vamos passar a vida toda estudando isso. Vamos embora. Então é isso. Deus te abençoe, irmão. Seja feliz e colha a melhor colheita da sua vida. Amém. Um feliz tabernáculo para você. Feliz 2025.